Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Governo, Excelentíssimos Senhores Deputados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, enquanto Presidente da Segunda Comissão, queria agradecer a todos aqueles que contribuíram para que os trabalhos de discussão do Orçamento de 2020 tenham decorrido da melhor maneira. Queria agradecer aos profissionais da comunicação social que fizeram uma cobertura exaustiva da nossa atividade e permitiram que os madeirenses pudessem acompanhar a discussão de um documento que existe para lhes servir. Um agradecimento a todos os funcionários da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que garantiram o normal e bom funcionamento do Parlamento. Aos membros do Governo, que no cumprimento das suas obrigações apresentaram as suas áreas e prestaram os esclarecimentos solicitados. Uma palavra para todos os deputados que participaram de forma dedicada e empenhada, enriquecendo o debate com as suas questões, intervenções e propostas. Muito obrigado, finalmente, aos membros da Segunda Comissão que coordenaram os trabalhos na especialidade e colaboraram diretamente comigo para que se chegasse a bom porto. Encerramos neste momento o debate sobre o primeiro orçamento desta legislatura. Concluímos assim os passos indispensáveis para que o atual Governo inicie a sua atividade em pleno. Primeiro aprovámos o seu programa e agora, com a aprovação do orçamento e do plano, encerramos o primeiro capítulo. Convém, no entanto, fazer um ponto prévio. Em simultâneo, está a decorrer o debate sobre o Orçamento de Estado. Por coincidência, o primeiro desta legislatura. Após um período eleitoral aguerrido, farto de promessas, pejado de boas intenções, os madeirenses aguardavam com compreensível ansiedade a apresentação desta proposta. Só uma palavra pode resultar da análise da proposta apresentada pelo Partido Socialista. Desilusão. Muito bem. Desilusão pela não materialização dos compromissos assumidos. Desilusão pela falta de palavra do Partido Socialista. Desilusão por ver direitos inalienáveis, direitos supremos, condições mínimas de nacionalidade estarem a ser brandidas como meras moedas de troca. A autonomia jamais poderá ser regateável. Temos o direito a mover-nos em território nacional a custos idênticos aos restantes cidadãos nacionais, sem adiantamentos de quantias astronómicas, sem limites impostos por companhias aéreas predatórias, sem abusos de empresas protegidas, sem desmandos de gestores e administradores arrogantes, sem cedências de governantes despreocupados e levianos. Têm sido anos de luta sem quartel, de defesa intransigente dos nossos direitos, um património de conquistas que não pode ser desbaratado e reduzido a contas reluzentes recebidas em troco de ouro e prata. Cabe ao Estado português garantir que somos portugueses de primeira e não meros empecilhos que têm de ser aturados com enfado e condescendência. Os madeirenses e os açorianos não são um custo necessário, não são um peso tolerável, não são grilhões que impedem o país de evoluir. A Madeira e os Açores são a garantia que Portugal é um país maior. São estes dois arquipélagos que dão a verdadeira dimensão a esta nação, sem os quais o país não seria maior que uma qualquer província espanhola, sem os quais seria uma estreita faixa de terra relegada para o extremo ocidental da península. Foram estas ilhas atlânticas que contribuíram avultadamente para que fôssemos relevantes no mundo, através do açúcar, do vinho, dos cereais.
E ainda hoje são os descendentes de muitos madeirenses e açorianos que asseguram que a língua portuguesa se faça ouvir em diversos pontos deste globo. Na Venezuela, na África do Sul, nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e em tantos outros. É por isso que os nossos gritos de revolta, as nossas reclamações, os nossos protestos, as nossas posições não são pífios caprichos, obstinações sem fundamento. São exigências concretas. Exigimos não ser discriminados. Exigimos não ser proscritos. Exigimos não ser menores. Exigimos que nos deixem ser portugueses de corpo inteiro. Estas são exigências e direitos que não podem ficar à mercê de partidos, de indivíduos ou de conjunturas. Têm de estar imunes a interpretações convenientes e humores momentâneos. Não podem depender de almoços e jantares, encontros fortuitos, imposições unilaterais, de chantagens oportunistas e interesses dúbios. Estão acima de tudo isso. As portas do diálogo, o clima de negociação, têm sempre o seu lugar, mas não em relação a estas premissas básicas. Só se justificam para o que poderá vir a mais, para aquilo que está para além dos direitos elementares e primordiais. Negociar a continuidade territorial é tão compreensível como negociar a nacionalidade ou a identidade. E, no meu entender, estas são inegociáveis. A discussão do Orçamento de Estado ainda não terminou. Por isso, haja bom senso, haja dignidade e haja coragem. Quanto ao Orçamento e Plano da Região, cuja discussão hoje terminamos, apraz-nos dizer o seguinte: qualquer documento deste género encerra sempre prioridades e opções. A proposta submetida a este Parlamento apresenta opções claras nas áreas sociais e de bem-estar da população. Opta pela saúde e pela educação. Opta pelas famílias e pelo apoio social. Opta pelos idosos e pelas crianças. Opta pelos aqueles que mais precisam. Não é um orçamento de betão, mas não se esqueçam nunca de um aspecto essencial. Não se educa melhor sem mais e melhores escolas e creches. Não se prestam mais e melhores cuidados de saúde sem instalações para o efeito. Não se pratica mais e melhor desporto sem espaços para tal. Não se protege nem se dá mais segurança sem investir nas infraestruturas adequadas. As críticas arremessadas contra os anteriores governos, críticas de despesismo deslocado, megalomonia descontrolada, gastos faustosos e desregrados, não podem ser reutilizadas. Pois este tem sido o governo que tem mantido um rigor e controle acima de qualquer suspeita, atestado por todas as instituições que existem para o efeito. Tem apresentado saldos orçamentais positivos de forma consistente e constante. Tem diminuído a dívida, tem promovido o crescimento económico de forma contínua e reduziu o desemprego para números muito baixos. Para além de ser um orçamento de pendor marcadamente social, é um orçamento realista, responsável e que está construído para concretizar o programa de governo aprovado e em vigor. A oposição, despida de responsabilidades governativas, desobrigada de fazer escolhas, apoiada numa certa corrente de pensamento demagógica, no afã de todos contentar, julgando assim ficar imune a críticas e reivindicações, limitou-se a apresentar propostas de aumento de despesa sem garantir as formas de as sustentar. Dar tudo a todos, sem considerar o simples facto de não ter recursos para tal. Só se pode dar o que se tem. Seguir a postura irresponsável da oposição será caminhar rumo a uma catástrofe orçamental
similar às 3 em que o Partido Socialista já colocou o país. 3 vezes o país faliu, das 3 vezes pela mão do Partido Socialista. Não são meros acasos, são uma tendência e um padrão comportamental. Dar o que não se produz. Repito, dar o que não se produz e depois pedir socorro. Com a aprovação deste orçamento, o Governo Regional está em condições de governar na sua plenitude. Governar para todos e não só para alguns. Governar com todos e não só por alguns. Governar no interesse de todos e não de uma só qualquer classe, grupo ou conjunto individual. Em política e no serviço público, os seres providenciais são personagens de ficção. As vaidades e narcisismos são penalizados e a sede de poder deslustra. Estes últimos tempos têm sido férteis em episódios pouco edificantes, promessas não cumpridas, mentiras desmascaradas, posturas pouco honrosas, atitudes menos próprias, jogadas de bastidores espúrias, ofertas generosas de secretarias apenas para sequestrar o poder pelo poder. A avidez e sofreguidão foi tal que fizeram de um acordo político um regateio de feira. O programa de governo foi aprovado. O orçamento e plano serão aprovados. O tempo do combate eleitoral terminou. O tempo agora é de trabalho em prol de uma melhor Madeira e de uma vida mais próspera para todos os madeirenses. Muito obrigado.